Vocês vão ver agora que a placa-mãe que tá aqui dentro, ó, ela é totalmente diferente do convencional. Olha o formato dessa placa-mãe. Olha, é bonito, parece vidro, mas poxa, por 15 mil reais não dava para colocar uma tampinha de vidro? Você pode fazer upgrades na CPU, pode trocar a CPU numa boa, pode trocar a placa de vídeo também, a GPU, as memórias, SSD, upgrade de memória também dá para fazer. E muito bem, senhoras e senhores, hoje é dia de desmontagem de um PC que já vem pré-montado. A gente vai fazer um unboxing do novo Alienware Aurora que acabou de chegar aqui no Brasil, uma máquina gamer da Dell, e vamos conhecer como ele é por dentro. Lembrando que a gente conheceu a primeira vez essa máquina em janeiro lá na CES, quando conhecemos o Area 51, que é essa máquina incrível, mas que infelizmente não vai vir para o Brasil. E também vimos o Aurora, esse daí que hoje está aqui na bancada. Ele está chegando aqui no Brasil em duas configurações, também dá para personalizar. E é isso que nós temos hoje aqui na bancada. Inclusive, ó, essa máquina ela é fabricada aqui no Brasil. Então, bora fazer um unboxing desse computador. Vamos ver o que nos aguarda, que é o ET aí, ó. Já apareceu aqui. Deixa eu abrir aqui. Ó, lembrando que essa caixa que eu peguei aqui, que eu recebi, ela já foi aberta pela empresa, não tá zerado, não tá lacrado, então... bom, não sei se vem assim mesmo, mas tá aqui o cabo de energia dele. A gente tem aqui alguns papeizinhos, imagino que seja aí, ó, termo de garantia, manual, etc. Vamos ver o que mais tem aqui dentro. Veio com veio com um teclado de backup, hein? Acho que o principal deu ruim, aí mandaram backup. E esse cara aqui também não vem teclado e não vem mouse, mas eu vou mostrar essas duas opções aqui da Dell também para vocês. E aí sim nós temos a máquina, esse vem quando você comprar, né? Até porque é o produto. Como que deu tapa pra cá, o negócio foi pra lá? Liga pro Newton aí, tá dando pau aqui na gravidade. E esse é o novo Alienware Aurora, muito mais compacto do que o modelo anterior, aquele R15, que a gente até fez um vídeo aqui no canal desmontando também, olha aí. Ele era todo... esse design mais ousado, mais gamer. Agora não, é mais comportado, menorzinho, compacto, não é muito pesado, pesa 15 quilos, deu pra manusear ele aqui de boa. E agora vamos tirar os plastiquinhos, que veio zerado, hein? Essa parte eu gosto. Quase. Será que tem embaixo também? Não, não tem embaixo. Tem nem passagem de ar embaixo, hein? A Dell é ousada com essa história de... Peraí, tem um pouquinho aqui ainda. Tá parecendo o smartphone da Samsung aqui, que vem com os plastiquinhos na lateral. O povo usa por 10 anos e não percebe. 10 não, vai. 3, 5. Claríssimo. E bora ligar apertando a cabeça do ET aqui, ó. Ah lá. Esse então é o novo Aurora, código ACP1250, ele não chama R alguma coisa, M alguma coisa, apenas ele não era Aurora, simplificaram um pouquinho. Tem algumas configurações que estão sendo vendidas, mas eu vou contar tudo isso e muito mais para vocês depois da vinheta. Então vamos nessa, vamos desmontar esse menino. Esse novo Alienware Aurora chega ao Brasil com duas configurações. Nós temos um Core Ultra 7 265KF com uma GeForce RTX 4060 Ti, 32 GB de memória RAM e 1 TB de SSD, que chega custando na faixa de R$14 mil. E aí tem também um modelo mais avançado com um Core Ultra 9 285K, uma GeForce RTX 5070, 32 GB de memória e 1 TB de armazenamento, custando R$17.500. Essas são as duas configurações pré-definidas que a Dell oferece, mas você pode também personalizar. Você pode montar ali um Core Ultra 7 com a RTX 5070 e aí sai por R$16 mil. Também dá para adicionar mais memória, chegando a até 64 GB.
E além dessas especificações técnicas, nós temos aqui também uma placa-mãe da própria Dell com chipset Z890, uma fonte de 1000 watts e um water cooler de 240 mm para fazer o resfriamento aí da CPU. E como já deu para perceber, ele está consideravelmente menor do que o último modelo, o Aurora R15, que a gente mostrou aqui no canal. O corpo dele é 40% menor. Então, a Dell optou por fazer uma máquina mais compacta, né? Um paralelepípedo reto retangular. Eu ia falar uma CPU, mas CPU não é gabinete. Um gabinete retangular, normal, convencional. Ainda temos a identidade, né? Alienware. Então, tem essa linha aqui, essa faixa, esse oblongo com RGB aqui. Tem também o ET aqui. Tem meu celular caiu no chão aqui. Tem a estilização interna aqui também, que a gente já vai conhecer de perto. E a Dell promete que ele é 20% mais silencioso em relação à geração anterior e também 7% mais eficiente no resfriamento da máquina. Depois a gente vai fazer alguns testes aqui. Então, bora abrir. Vamos abrir com ele ligado mesmo? Onde é que puxa aqui o vidro? No último eu tive que fazer um curso aqui para abrir a máquina. Nós temos uma travinha aqui que eu acho que é só girar. Vamos ver. Olha lá. A gente puxa ela aqui, ó. E tá liberado a tampa lateral de vidro. Vamos puxar aqui, ó. Olha só como é a construção dessa lateral. A gente tem vidro quase nela toda, né? Aqui a gente tem as furações hexagonais para o fluxo de ar. Então é muito curioso porque nós não temos nessa máquina uma entrada de ar, um intake aqui embaixo. Aqui embaixo é todo fechado, é uma solução bem diferente do convencional. Praticamente qualquer gabinete que a gente pega hoje no mercado tem uma passagem de ar aqui embaixo, esse não. Esse tem a passagem de ar na lateral e na frente também. Apesar dele ser sólido aqui na frente, nós temos um vão aqui com uma passagem de ar. Então ele é todo aberto aqui nessa parte interna aqui para poder entrar o ar aí na frente. Então o fluxo de ar é por esses hexágonos, esses recortes aqui, e a parte da frente aí sai por cima e aqui por trás também. Então, essa é a tampa lateral dele. É vidro mesmo isso aqui? Acho que não é vidro, não. Não é? É acrílico. Olha, é bonito, parece vidro, mas poxa, por 15 mil reais não dava para colocar uma tampinha de vidro? Acrílico não é ruim, mas com o tempo, se você não cuidar bem, ele vai ficando manchado, ele vai perdendo o brilho. Bom, vamos ver, né? Ai, ai, ai. Agora, a tampa traseira não tem muito mecanismo, é só puxar, ela já abre. Tá aqui, ó, a estrutura dessa tampa. E aí nós temos aqui a organização dos cabos. Só uns cabinhos de fonte aqui passando, coisa bem, ó, bem organizado. E é importante também lembrar, para quem não assistiu o outro vídeo, não viu o Alienware R15, o primeiro, isso aqui não é um gabinete que você monta qualquer sistema. Vocês vão ver agora que a placa-mãe que está aqui dentro, ó, ela é totalmente diferente do convencional. Olha o formato dessa placa-mãe. Ela vai até lá na frente, ó, lá na ponta. Olha a posição dos componentes, dos slots para SSDs. É bem diferente mesmo, tudo personalizado. Por isso que eu gosto de fazer desmontagem das máquinas da Dell e entender as soluções de engenharia deles. É uma das poucas, se não a única marca que faz máquinas gamer bem diferentes do convencional. Mas por outro lado, isso quer dizer que se der algum problema aqui, você vai estar limitado às peças de reposição da própria Dell. Isso, né, o problema que eu quero dizer é com relação à placa-mãe. Placa de vídeo, assim, até dá para trocar a placa de vídeo aqui. Cabe uma outra placa de vídeo de 3 slots aqui, se o comprimento for ok. Mas a placa-mãe, substituição apenas com a Dell, porque é bem proprietário. Ao contrário do Area 51, que a gente mostrou na CES, que aí adota um formato mais convencional e você pode substituir a placa-mãe se você quiser. Agora, para a gente continuar aqui a nossa desmontagem, vamos arrancar a placa de vídeo, que nesse modelo que foi enviado aqui pra gente é uma 5070 da própria Dell. Ela está inclusive aqui com um adaptador de 2 PCI Express para o 5.0, 12 VHPWR. E tem aqui também um suporte para a placa de vídeo que é bem parrudo, ó, já faz parte da própria construção do gabinete, já fica encaixado nessa peça que está aqui. E esse é um dos 2 suportes, na verdade, que nós temos aqui para sustentação da placa de vídeo. Porque aqui na frente, esse bloco aqui também é um apoio que ajuda aí na fixação da placa de vídeo. Ela vem aqui, ó, com um suportezinho parafusado aqui, e aí quando a gente encaixa esse quadrado aqui, que passa aqui pelo fan, olha lá,
ela fica bem firme aqui mesmo. E isso não só para a placa de vídeo ficar bem fixada, mas também é uma solução pensada na logística, no transporte, né? Um dos maiores medos das fabricantes quando mandam uma máquina pré-montada é se a placa de vídeo vai sobreviver ao transporte, especialmente aqui no Brasil, que a gente sabe que não é, né? Tem dias que o cara fala, Mercado Livre, joga o PC pelo portão. Então isso garante que a placa de vídeo vai chegar inteira na sua casa. Além disso, a gente tem um fanzinho aqui, ó, que pega o ar aqui de fora e já joga direto na placa de vídeo para fazer o resfriamento. Então ela tá bem servida aqui. E pelo que eu tô vendo aqui, daria para fazer um upgrade e colocar um fan a mais aqui nessa parte, né? A gente não tem nenhum fan aqui, apesar de ter a furação certinha para colocar mais um fan de 120 milímetros. Mas eu acho que simplesmente não foi necessário, né? A gente tem um fan de intake, um exaustor e os dois aqui do water cooler de 240 milímetros, que eu acho que é o suficiente para esse setup aqui. A fonte fica aqui embaixo, ela puxa o ar de dentro do gabinete mesmo e joga para fora. É legal se ela puxasse de fora, né? Mas ela puxa aqui, daqui de baixo e já joga para fora aqui. Então é isso. Para tirar a placa de vídeo, a gente tem uma travinha aqui, ela não é parafusada no gabinete. Esses dois suportes aqui são suficientes para manter ela no lugar. E aí só vem essa chapinha aqui que dá uma prensada aqui na ponta. Não, pera, que tem um botãozinho aqui do lado para tirar. Cadê? Eita, né? Apertar o botãozinho aqui do PC Express e bem pequenininha, tá aqui a 5070 da Dell. Quase uma low profile, hein? Não é muito grande não para uma 5070. Pelo que eu tô vendo os fabricantes fazerem por aí, são designs bem maiores do que esse. As placas de vídeo da Dell são bem legais, apesar delas, né, não serem vendidas, porque... Agora, daria pra pôr uma outra placa aqui? Vamos ver. Vamos exagerar aqui com uma 4090, que é um tamanho próximo da 5090 também. Não vai. Ah, consegui. Deu certo. Consegui colocar a 4090 aqui, ó. Acho que teria que tirar esse suportinho aqui embaixo pra encaixar melhor. Mas é o que eu disse, né? 3 slots, dá pra você fazer um upgrade aqui, colocar uma placa melhor. Agora eu quero ver pra tirar essa p aqui. Mas se for uma placa com um tamanho mais comportado aqui, ó, como a 5090 Founders, ou, né, da 4080 pra baixo, a gente consegue encaixar bem a placa, ó, certinho, sem dor de cabeça. E a fonte aguenta, porque é uma fonte de 1000 watts, então dá pra fazer um upgrade aí na placa de vídeo numa boa. Agora, legal de usar uma placa mais fininha como essa é que vai liberar um dos outros slots PCI Express, porque nessa placa-mãe aqui da Dell nós temos 3 slots PCI Express. Então tem o PCI Express 5.0 X16 e mais 2 slots aqui para você colocar acessórios ou periféricos aí rodando num X4 mesmo. E agora que eu tô aqui, ó, eu achei os parafusos para tirar a parte da frente, hein? Tem um desse lado aqui, um aqui em cima, um aqui e um aqui. Agora eu acho que eu consigo puxar ele aqui, ó. Tá, opa, tá vindo, hein? Aê! Tem um cabinho aqui, porém, que... Vamos tentar, né? Não quebrar esse cabinho. Cabinho esse que fica preso com uma abraçadeira ali dentro. Então saiu aqui a tampa da frente dele. Rapaz, é uma tampa meio pesadinha, considerando que não tem nada aqui, né? Só a iluminação RGB e a furação para os botões e o botão de liga e desliga. Então uma frente até bem parruda, né? Uma construção muito boa até, onde não sei se precisava, né? E aí, ó, a gente vai depenando ele e acabando com a identidade visual da máquina. Engraçado, né? A identidade visual da máquina é só essa parte da frente. Ah, então deixa ela ser pesadinha, não tem problema. E essa tampa de cima aqui também sai? Ah, só empurrar pra frente aqui, ó. Aí, ó lá, vamos tirar o chapéu aqui dela. E agora estamos vendo aí, ó, o Aurora careca. Que nem o Diego. Bom, já que eu cheguei até aqui, eu vou arrancar a parte de baixo também. Depois eu faço uma terapia pra tentar montar de novo. Vou fazer outro vídeo montando a Aurora que eu depenei. Aí, pra trás. Pronto, saiu mais um pedaço aqui dele. Dessa vez agora a parte de baixo. Olha lá. Agora eu tô só com a caixa de metal aqui do Aurora, ó, todo depenado já. Vamos dar uma olhadinha nessa fonte aqui agora, porque ela é um tamanho diferente do convencional aqui também. Aí a gente tira essa proteção aqui, ó lá. Caraca, bicho, que isso?
Ah, tem uns cabinhos guardados aqui. Eu achei que eu tinha desconectado os cabos da fonte. A fonte ela não é modular, ela já tem os fios saindo direto dela. E aí você tem aqui mais duas pontinhas PCI Express com 6 pinos para você plugar algum acessório, um periférico, uma segunda placa, sei lá. Então tem aqui mais uns cabinhos disponíveis. E aqui as informações dessa fonte, que é uma fonte da própria Dell com uma potência aí de 1000 watts. E é por isso que eu acho interessante analisar essa montagem. Olha como é diferente do convencional. Então a fonte, né, ela não é modular, os fios já saem aqui. O fio que vai para a placa-mãe, ó, ele dá a volta lá por trás e aí chega aqui e é esse cabinho aqui, ó. Não é um 24 pinos convencional. Tem mais 2 aqui do lado também, embaixo aqui da mangueira do water cooler, e o resto são conexões de fan espalhados aí pela placa-mãe. A Dell já deixa fácil aqui pra gente, ó, uma conexão SATA, tanto alimentação quanto dados, para você ligar um drive de um HD ou um SSD de 3,5 ou 2,5 também. O dissipador do chipset pequenininho aqui na placa-mãe, VRM de 12 fases, também bem comportado aqui do lado do socket da CPU. Apenas 2 módulos de memória. Infelizmente, nesse caso, continuam as memórias verdinhas aqui, ó lá. Então, a memória não tem um dissipador de calor. Olha isso aqui, gente. E eu falei no outro vídeo e repito. Se funcionar bem, não tem problema, mas quando você está pagando caro numa máquina, podia ter pelo menos, né, um dissipadorzinho na memória, podia ter um RGBzinho e não ser essas memórias aqui dos anos 2000, né, ó, não tá PC na... Bom, pelo menos o PCB não é rosa. Não que tenha algum problema a cor rosa, tá? Porque hoje em dia, né, pô, não sei o que aqui, as placas vagabundas lá, antigamente era tudo vermelho, amarelo. Eu acho que se a memória fosse preta, igual o resto do PCB aqui da placa-mãe, já não ia reclamar. O problema é o verdinho. O verdinho, a gente tem preconceito. E temos aqui também, ó, 3 slots PCI Express NVMe, 2 para SSD e esse daqui, ó, pro chip do Wi-Fi, com a antena que já vem conectada aqui e vai para a parte de fora do gabinete. Temos Wi-Fi 7, conectividade Wi-Fi 7, assim como conexão de rede Ethernet 2.5 gigabits. E é curioso ver que a Dell optou por usar um SSD 2230, né, um menorzinho, mais curtinho. Mas a gente tem um espaço aqui, ó, e a furação para usar um 2280. Curioso é que o segundo slot aqui também é 2230 ou 2280. Então, ou é o menorzinho ou é o maior. Claro, dá para usar adaptadores se você quiser, né? Mas enfim. A expansão de memória nessa máquina, memória RAM vai até 64 GB com 2 módulos, que é suportado, né, oficialmente pela Dell. Acho que dá para ir além, colocar 128, né, e tem que testar. E SSD, segundo a Dell, nesses dois aqui dá para você pôr 4 TB em cada slot, chegando até 8 TB de armazenamento de SSD. Aí você pode expandir com um HD aqui ou um outro SSD SATA nessa baia que tá aqui do lado. Dá para expandir e colocar mais um também, se quiser pôr 2 drives aqui, porque tem mais um slotzinho SATA liberado aqui embaixo. E esse cabinho que eles fornecem aqui pra gente tem 2 conexões, então dá pra pôr 2 SSDs SATA encaixados aqui. E por fim, vamos tirar aqui o bloco da CPU do resfriamento líquido pra gente ver como é que tá essa instalação. Ó, a aplicação de pasta térmica foi boa, hein? O socket é um LGA. Aí é normal, né, que a CPU, nessa versão que a gente recebeu aqui pra testar, é um 285K mesmo. Mas eu não vou tirar a pasta térmica, não. Quer dizer, é bom, né, fazer uma reaplicação aqui. E tá aqui a nossa CPU dessa máquina, o Core Ultra 9285K. Eu tô achando ele um pouquinho diferente em relação ao que a gente compra para montar mesmo, né? Talvez pelo processo de distribuição, ou vai ver só impressão minha também. Coloca aí lado a lado, editora. É meio diferentinho mesmo ou não? É igual. Desculpe. O bloquinho de CPU é conectado aqui na placa-mãe, tem um LED pump e power pump aqui do lado. Mangueira bem curtinha, hein? Olha, mangueira muito curtinha aqui. É só para esse produto mesmo. E daí, esse é o Alienware Aurora desmontado. Agora a gente tem uma visão bem limpa aqui, ó, da placa-mãe. Eu deixei só as memórias nela, desmontamos todo o resto para conhecer. E se você estava interessado nessa máquina, eu acho que é super legal,
poder ver com detalhes por dentro, né? O que dá para fazer e o que não dá para fazer. Então, como vimos aqui nesse vídeo, você pode fazer upgrades na CPU, pode trocar CPU numa boa, pode trocar a placa de vídeo também, a GPU, as memórias, SSD, upgrade de memória também dá para fazer. Agora, o que não dá para mexer é placa-mãe, como já deu para ver, é um formato muito específico para esse projeto aqui, não dá para colocar qualquer placa aqui, talvez uma mini ITX, mas aí você vai esbarrar na fonte, né? O projeto, os cabos são todos feitos para essa placa-mãe, então teria que fazer muitas adaptações. É mais fácil dizer que não dá para mexer. Não dá para mexer na fonte, que é esse formato especial, a placa-mãe e o sistema de resfriamento até dá para trocar o fan, de repente trocar o water cooler também, né? Porque afinal é um radiador de 240mm, dá para encaixar um outro aí. Mas aí talvez você esbarre no problema dos cabos aqui, né? Que é um cabo bem diferente pro LED, por exemplo. Esse cabo aqui é o cabo do RGB, né? Não é aquele cabo convencional. Dá para adaptar, mas se você comprar essa máquina, saiba que o que vai dar para mexer fácil é GPU, CPU, memórias. O resto é melhor não mexer. E não façam isso que eu tô fazendo aqui nesse vídeo, tá? Por favor, que, né? Depois dessa pequena aventura de desmontagem, nós remontamos todo o Alienware Aurora. Felizmente não faltou nenhum parafuso dessa vez, ele ficou redondinho 100% e montamos o setup completo, incluindo esse belíssimo monitor que a Dell mandou pra gente testar aqui também, que é um monitor de 32 polegadas 4K QD OLED com 240 Hz de refresh rate. Um monitor lindo, maravilhoso e também um kit com teclado e mouse Alienware que eu comento daqui a pouco ainda nesse vídeo. Agora ele está ligado aqui, conectado e vamos começar a falar um pouquinho da experiência com essa máquina. A gente rodou alguns testes também. Melhorou em relação à geração anterior, mas um probleminha que existia no R15 continua existindo aqui. Vamos lá. Primeiro, a BIOS, que é uma coisa que eu gosto de mostrar aqui da Dell, porque é diferente a BIOS do convencional, né? Uma BIOS mais bonitinha, mais bem organizada. Inclusive, é legal para quem não está familiarizado com esse mundo de PCs, porque as informações elas ficam bem organizadinhas, é tudo bonitinho aqui também. As atualizações também são fáceis, olha lá. Então tá aqui, essa é a tela inicial. Então aqui a gente tem todas as configurações da máquina, como a configuração de boot, dispositivos integrados, armazenamento, por aí vai, conexão, energia, etc. E o que realmente interessa aqui, que é performance. É aqui que a gente pode fazer alguns ajustes nessa CPU, afinal um 285K é desbloqueado para fazer overclock e a gente até tem aqui umas opções aqui para fazer um ajuste, né? Então a gente tem o Intel Turbo Boost, tem aqui essa funcionalidade de overclock também. Então aqui você ativa ela e coloca nos dois modos, né? Você tem o OC Level 1 e o OC Level 2 para dar um ganho no desempenho da máquina. Porém, nos principais testes que a gente realizou, foi sem overclock para a gente ver como é que a máquina sai da caixa mesmo, né? O desempenho estoque dele. Agora, reiniciando aqui, uma coisa que eu senti falta nessa máquina foi de uma travinha de liga e desliga aqui atrás na fonte, né? Não tem essa travinha e, na verdade, a travinha é outra, é puxar o fio ou colocar o fio de volta. E bora falar sobre as especificações técnicas dessa máquina. Então temos aqui o nosso Intel Core Ultra 9 285K. Hoje a melhor CPU da Intel no mercado, né, para desktops, para um PC gamer, arquitetura Arrow Lake S, o refresh, com um TDP aí de 125 watts. Nós estamos falando de uma CPU que traz 8 núcleos de desempenho e 16 núcleos de eficiência, um total aí de 24 núcleos, chegando sem overclock nas configurações estoque, como ele vem da fábrica, até 5.7 GHz no turbo. A placa-mãe, como a gente já viu, é uma placa-mãe da Dell, né? Uma placa-mãe inclusive com a marca Alienware, identificada aqui como 0Y85X2 com o chipset Intel Z890. Aqui nós vemos as configurações da memória RAM também, 32 GB de memória que vem nativamente rodando em 5.600 MHz ou megatransfers por segundo. Temos os dois módulos listados aqui, cada um deles com 16 GB, as memórias verdinhas que vimos agora há pouco, e a nossa placa de vídeo, a GeForce RTX 5070. E não temos placa de vídeo integrada. Aqui atrás nós temos duas portas USB tipo A 2.0 para acessórios, duas portas USB tipo A de 5 GB e duas portas USB tipo C, uma delas de 10 GB e a outra de 20 GB. Aí a gente tem 3 conexões aqui de áudio, incluindo uma conexão de áudio óptico. Tem também ali a porta de rede Ethernet com uma banda de 2.5 GB. E na frente a gente tem ali também um recorte, esse
bilongo aí, com mais 3 portas USB tipo A, cada uma delas com 5 GB de banda, e uma USB tipo C com 10 GB de banda, além de uma conexão unificada aí para microfone e fone de ouvido. Mas não tem, né, nesse painel traseiro aqui, nem HDMI, nem DisplayPort, então a gente não consegue tirar gráficos integrados, mesmo se a CPU suportar. A versão Core Ultra 7 é um 265KF, ele não tem gráficos integrados, que até faz mais sentido, né? Mas no caso do topo de linha, bom, não tem, né? Se der qualquer problema na placa de vídeo, você não consegue alternar para a placa-mãe porque não tem HDMI ali. E a NPU também aqui, ó, NPU equivalente aí ao processamento neural da Meteor Lake para fazer umas atividades aí de processamento de inteligência artificial, mas não vou falar disso nesse vídeo não, porque, né, a gente já falou muito de IA aqui no Loop. Bora focar um pouquinho sobre o desempenho dessa máquina. E a gente tinha um grande problema na geração anterior, porque o Aurora antigo, ele sofria com o thermal throttling. Então, quando a gente comparava o hardware dele com o hardware que a gente monta, o desempenho ele era um pouco inferior. Aqui, felizmente, nós não temos esse problema. Nos nossos testes aqui com essa 5070 de 12 GB de memória, ela está desempenhando igual ao que a gente espera de uma placa de vídeo de qualquer outra fabricante, né? Então aqui não temos perdas no desempenho. Se a gente pegar um jogo como Cyberpunk 2077 no Ultra, com Ray Tracing, a média de quadros por segundo está muito próxima de uma 5070 convencional que a gente testou aqui. Às vezes um pouquinho abaixo, mas nada muito significativo, na minha opinião. A pontuação do 3D Mark também foi um pouquinho abaixo, né? Ela marcou 39.190 pontos contra 41.500 pontos que a gente tinha registrado aqui já em outros testes, mas também não é uma diferença tão alta assim. Tá dentro daquela margem de erro entre os testes de benchmarks, versões do Windows e por aí vai. Agora, quando o assunto é CPU, nós notamos uma variação no desempenho também, mas o que chamou mais a atenção foi a variação na temperatura. Nós rodamos o Cinebench R23 comparando esse setup aqui da Dell com um PC que a gente montou que também usava um 285K e um water cooler com um radiador de 360mm. E o resultado no single core ele é próximo, apesar de ser um pouquinho inferior ao resultado que a gente obteve aqui no Aurora. E no multicore a diferença é um pouquinho mais expressiva. Então a gente tem aí o Aurora marcando 38.700 pontos contra 42.000 pontos do nosso sistema. Mas o que mais chama a atenção são as temperaturas durante o teste multicore, porque ele chegou a 95 graus. Então é um número mais alto. Em outros testes que a gente fez aqui não passa de 85 graus, né? Então passar de 90 aí não é um bom sinal. Mas ligando o perfil de overclock 1 que a gente mostrou lá na BIOS, aí a pontuação multicore subiu para 40.000 pontos, quase 41.000 pontos. Mas o single core se manteve igual. Quando a gente usa o perfil 2 de overclock, aí o multicore caiu um pouquinho para 39.400 pontos, mas o single core ficou mais próximo do normal, chegando em 2.300 pontos, igual ao nosso outro sistema. Então, com base nesse teste, dá para ver que nessa configuração aqui, essa CPU acaba desempenhando um pouquinho abaixo do que o esperado, mas não muita coisa, e eu não acho que seja um valor expressivo e significativo como já vimos aí no passado. Eu acho que para a maioria das aplicações e também para os jogos, vai ser o mesmo desempenho que a gente espera de um Core Ultra 9 285K em um setup normal com um resfriamento mais parrudo. Então é isso, a máquina ela evoluiu em relação à geração anterior, tem essas questões sobre o desempenho, mas no geral, para usar no dia a dia, ó, um equipamento fantástico, dá para jogar com a 5070, você consegue rodar 4K, claro que se botar um Ray Tracing, se botar um Path Tracing, tem que ter um DLSS ali para ajudar, né? Aquela história que a gente já sabe. Dá para trabalhar também, 5070 é boa para isso, melhor CPU da Intel no mercado hoje também, não tem como errar, né? Só que aí nós temos uma questão que sempre é delicada, que é o preço dessa máquina, né? Porque se a gente for montar esse mesmo hardware que está aqui, né? Nesse modelo aqui, 17.500, com um Core Ultra 9 285K e a 5070, além de 32 GB de memória, 1 TB de SSD e uma fonte de 1.000 watts, com water cooler de 240mm. Se a gente for fazer uma configuração similar a essa, economizando um pouquinho no gabinete, mas colocando um water cooler de 360mm, por exemplo,
a gente vai ter uma média de preços aí de 10 a 12 mil reais. Pelo menos 5 mil reais a menos do que essa oferta da Dell. É claro que aqui você compra a máquina já fechada, sem nenhuma dor de cabeça, de uma fabricante que tem aí 1 ano de garantia, tem o Alienware Care também, né, uma garantia mais avançada também para o produto, só que é um investimento mais alto. Então, se você conhece esse meio, se você tem confiança de montar o seu próprio PC, vai sair muito mais em conta você montar um PC com essas peças, isso é indiscutível. Mas tá aí essa oferta aí da Dell, que eu acho muito interessante quando rola algumas promoções, que inclusive lá no site deles, vira e mexe, tem promoção e é legal ficar de olho, eu vou deixar o link aqui na descrição. Então, numa promoção que cai o preço, tem um desconto ali de 20%, 30%, opa, já fica bem interessante a compra de uma máquina como essa. Mas em condições normais, é para quem não quer ter nenhuma dor de cabeça mesmo. Quer comprar para alguém um PC ou quer levar um PC para casa para jogar sem ter zero dor de cabeça. É aí que o pré-montado ele é interessante e aqui nesse projeto da Dell a gente tem essa configuração bem redondinha. Por fim, para quem quiser saber mais, tem o link aí desse monitor que é maravilhoso. A gente já vem usando aqui em várias montagens que a gente faz. Essa curvatura na tela é bem bacana. QD OLED, uma baita qualidade. É um dos meus monitores favoritos aqui no Loop Infinito, até porque, né, ele tem um visual muito bacana mesmo. Tem também esse tecladinho aqui que eles mandaram para a gente testar, um teclado mecânico que é o AW420K com switch vermelho, retroiluminado com RGB e um cliquezinho, ó, bem satisfatório. Eu particularmente prefiro um marrom, um clique mais silencioso, mas esse daqui é legal para jogar também. E tem esse mouse que eu usei aqui nesse vídeo, que é o AW320M, um mouse gamer aí também com a marca Alienware. Só faltou um fone de ouvido. E aí, se você quiser fechar o ecossistema Alienware, eu recomendo um fone de ouvido que eu testei por alguns meses, não deu para fazer um conteúdo dele aqui no canal, mas é esse carinha aí, ó, um headset gamer Alienware Pro. Ele é sem fios, tem o microfone ali destacável, você pode colocar ou tirar o microfone. Ele tem cancelamento ativo de ruído, tem drivers de 50mm que são revestidos com grafeno e também você pode conectar ele com mais de um dispositivo, você pode deixar ele conectado no seu smartphone também. Funciona sem fios, mas também funciona com fios e tem o link aí na descrição para quem quiser conhecer mais. Então é isso, galera. Hoje desmontamos este novo Alienware Aurora, uma máquina super interessante, mas o alto preço faz a gente questionar se, de fato, vale a pena comprar uma máquina pré-montada como essa. A qualidade da construção e dos componentes é indiscutível. Dell faz um excelente trabalho com relação a isso. Fica só a questão de não poder trocar a placa-mãe, já que ela é proprietária, e o gabinete também, que é todo desenhado especificamente para esse projeto aqui. It's not a bug, it's a feature. Então é isso, galera. O que vocês acharam dessa desmontagem aqui, desse Alienware Aurora, dessa máquina da Dell? Eu gosto do ET, acho muito louco. Uma promoção, ó, é tentadora. Então comenta aí o que vocês acharam, deixa o seu like se você curtiu esse vídeo. Tem mais vídeos de montagem de PC e também algumas desmontagens planejadas aqui no canal, então se inscreve para não perder nenhum conteúdo. Por enquanto eu vou ficando por aqui, mas nos vemos em breve. Valeu, galera, e até a próxima!